Em 2003, um arqueólogo chamado Savino de Lerna dirigiu um veículo de 4 rodas para o interior do sudoeste da Líbia, nas montanhas Tadrart a Cacus, uma paisagem tão seca que a chuva pode não cair por uma década. Ele procurava evidências do Saara Verde, um período em que este deserto era algo completamente diferente. No segundo dia de escavação, num local chamado Abrigo Rochoso de Takarkori, a sua equipa removeu uma fina camada de areia e encontrou uma mandíbula humana, depois uma caixa torácica, depois pele, não fragmentos, não pó, mas pele intacta, coriácea, inconfundivelmente humana, preservada pelo mesmo calor brutal que deveria tê-la destruído milhares de anos atrás. Eles tinham encontrado uma múmia e depois mais 2 mulheres, ambas na casa dos 40 anos, ambas enterradas envoltas em esteiras tecidas, ambas mortas há aproximadamente 7.000 anos. Na altura, ninguém compreendia o que estas 2 mulheres acabariam por revelar. Foram necessários 20 anos, 3 equipas de pesquisa separadas e uma tecnologia que ainda não existia, para que o quadro completo emergisse. E quando isso aconteceu, não reescreveu apenas a história do Saara, apagou um ramo inteiro da humanidade do mapa e depois o recolocou. Durante a maior parte do século XX, o consenso científico sobre o norte de África era direto. Os humanos tinham se movido pelo continente em ondas. Quando o Saara se tornou verde entre aproximadamente 14.500 e 5.000 anos atrás, tornou-se um corredor, não um deserto, mas uma savana. 3,6 milhões de milhas quadradas de pastagens pontilhadas por lagos permanentes, atravessadas por rios, lar de hipopótamos, elefantes e girafas. E as pessoas que os caçavam, pessoas da África subsaariana, moveram-se para o norte. Pessoas da costa mediterrânea moveram-se para o sul. Genes misturados, culturas fundidas. O Saara Verde era uma ponte, conectando as 2 metades do continente, da mesma forma que uma autoestrada conecta cidades. Esta ideia era elegante, fazia sentido geográfico e era apoiada por milhares de pinturas rupestres, só nas montanhas Tadrart a Cacus. Imagens de pastores de gado com arcos, mulheres moendo grãos, crianças brincando perto da água. Cerâmica encontrada em sítios saarianos, estilos correspondentes aos do Vale do Nilo. E do Sahel, centenas de quilômetros em qualquer direção. Levantamentos arqueológicos documentaram ferramentas de pedra que pareciam pertencer a tradições de múltiplas regiões, todas misturadas nas mesmas camadas. Podia-se desenhar setas no mapa, mostrando populações fluindo de um lado para o outro, através de um continente verde, e as setas pareciam corretas. O modelo foi publicado em livros didáticos, era ensinado em universidades, tornou-se o quadro de referência padrão para entender como o norte de África foi povoado. E por décadas ninguém o questionou seriamente. Havia apenas um problema: ninguém tinha verificado o ADN. E quero ser claro sobre o porquê, porque esta é a parte desta história que eu penso é subestimada. O erro não foi preguiça, foi uma cascata de suposições razoáveis, onde cada uma reforçava a seguinte. Primeiro, o trabalho com ADN antigo depende da preservação. Climas frios são ideais. Permafrost na Sibéria, cavernas de calcário no norte da Europa e glaciais de alta altitude nos Andes são os locais, onde o material genético sobrevive por milhares de anos. O Saara é o oposto de tudo isso. As temperaturas diurnas excedem regularmente 50 graus Celsius. A umidade é próxima de 0. A radiação ultravioleta é implacável. O ADN degrada-se rapidamente no calor. E o Saara é um dos lugares mais quentes da Terra. Então, por décadas, os geneticistas simplesmente não se deram ao trabalho de tentar. Eles assumiram, com boa razão, que qualquer material genético em restos saarianos seria demasiado fragmentado para ser lido. Segundo, a evidência arqueológica parecia contar uma história clara por si só. Quando se encontra cerâmica do Vale do Nilo num acampamento saariano, e a explicação mais simples é que as pessoas a levaram para lá quando se encontram ossos de gado num local onde a caça selvagem era anteriormente a única fonte de alimento. A explicação mais simples é que os pastores migraram para lá. A arqueologia lê objetos, não lê linhagens. E durante a maior parte do século XX, ninguém tinha uma forma de distinguir entre uma ideia que viajou e uma pessoa que viajou. Terceiro, havia a vasta escala do vazio. O norte de África é uma das regiões menos geneticamente amostradas na Terra. No início dos anos 2000, a Europa tinha centenas de genomas antigos. O Médio Oriente estava a recuperar. A África subsaariana tinha um conjunto de dados crescente, mas entre a costa do Mediterrâneo e o Sahel não havia quase nada.
Não se pode encontrar um padrão em dados que não existem, e não se pode questionar um modelo quando não há evidências concorrentes. A suposição era razoável, também estava errada. Na verdade, espere. Deixe-me voltar um segundo, porque há um detalhe crucial aqui, que explica por que Thakar Corey quebrou o padrão. O abrigo rochoso não está nas dunas abertas. É uma profunda saliência numa cordilheira protegida do sol direto, com temperaturas internas estáveis que permanecem muito abaixo dos extremos da superfície. Os corpos foram enterrados em areia seca sob a saliência, que criou um microambiente. Essencialmente, uma câmara de dessecação natural que preservou o tecido mole, numa região onde a preservação deveria ter sido impossível. A pele secou antes que as bactérias pudessem consumi-la. O colágeno nos ossos manteve-se unido. E dentro dos tecidos mais densos, pequenos fragmentos de material genético de 7.000 anos. Sobreviveram, o deserto matou o DNA em todos os outros locais. Este, por acidente geológico, salvou. Em 2019, os pesquisadores conseguiram extrair DNA mitocondrial de ambas as mulheres de Thakar Corey. O DNA mitocondrial passa apenas de mãe para filho. É uma janela estreita, uma única linha materna útil para traços gerais. Mas não, para o tipo de análise populacional detalhada que responde a perguntas difíceis. Ainda assim, mesmo esses dados limitados sugeriam algo estranho. As linhagens maternas não se pareciam com o que se esperava para esta região. Mas o verdadeiro avanço ocorreu em abril de 2025. Nada Seilen, uma paleogeneticista do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig, e o autor sênior Johannes Krause, o diretor do instituto, publicaram um estudo na Nature que mudou completamente o cenário. Eles tinham feito o que a maioria dos geneticistas pensava ser impossível. Sequenciaram os genomas completos, não apenas o fragmento mitocondrial, mas o genoma inteiro de ambas as mulheres, Thakar Corey. Estes foram os primeiros genomas completos já recuperados. Foram recuperados de um dos ambientes mais quentes da Terra. Seilen descreveu o processo em entrevistas. O DNA veio de dentes e ossos das pernas, os tecidos mais densos do corpo, os mais propensos a proteger o material genético do calor. Os fragmentos eram curtos, degradados e repletos de assinaturas de danos químicos que se acumulam ao longo de milênios. A tecnologia de sequenciamento moderna lê esses fragmentos como a reconstrução de um documento picotado. Milhões de pequenas peças sobrepostas são digitalizadas e remontadas computacionalmente em algo legível. É um trabalho lento e falha frequentemente. Mas quando funciona, dá-lhe algo que nenhuma análise de cerâmica ou interpretação de arte rupestre pode fornecer: a identidade genética real de uma pessoa que está morta há 7.000 anos. A equipa de Seilen comparou os dois genomas com 795 indivíduos atuais da África, do Próximo Oriente e do Sul da Europa, juntamente com 117 genomas antigos das mesmas regiões. E é aqui que a história muda. As mulheres Thakar Corey não possuíam ascendência africana subsaariana nenhuma, zero, numa região que deveria ser uma ponte entre o norte e o sul. Estas duas mulheres não tinham ligação genética com as populações a sul do Saara. Em vez disso, pertenciam a uma linhagem que nunca tinha sido vista antes, nem em qualquer pessoa viva, nem em qualquer genoma antigo registrado. Uma linhagem que, de acordo com a análise genômica, se separou das populações africanas subsaarianas há aproximadamente 50.000 anos. Mais ou menos na época em que os humanos modernos estavam a iniciar a grande migração para fora de África. Enquanto um ramo da humanidade deixou o continente para povoar a Europa e a Ásia, este grupo permaneceu. Eles permaneceram no norte de África e ficaram isolados por dezenas de milhares de anos. Os cientistas chamam a isto uma população fantasma, um grupo cuja existência só tinha sido vislumbrada como fracos ecos estatísticos no DNA de pessoas vivas, mas cujos restos reais nunca tinham sido encontrados até agora. Se tem acompanhado este canal, sabe que as populações fantasmas estão a tornar-se um dos temas mais significativos na genética moderna. Estamos a planear uma série mais aprofundada sobre linhagens desaparecidas nas Américas e em África. E se isso é algo que quer ver, subscrever é a melhor forma de garantir que não o perde. Agora,
3 coisas tornam esta descoberta difícil de descartar. Primeiro, o que a evidência mostra: os genomas de Takarkori são os mais próximos de caçadores-coletores de 15 mil anos da caverna de Tafaralt, em Marrocos, um local associado à cultura de ferramentas de pedra ibero-mauruciana. Apesar de estarem separados por 8 mil anos e aproximadamente 2 mil quilômetros, ambas as populações partilham a mesma profundidade. A assinatura genética norte-africana, ambas estão igualmente distantes dos africanos subsaarianos. Isso não é uma coincidência, isso é continuidade ao longo de milênios. Segundo, o que exclui? O Saara Verde não era um corredor de migração, pelo menos não geneticamente, né? Apesar das condições exuberantes, apesar dos lagos, rios e pastagens, apesar da evidência arqueológica de intercâmbio cultural, cerâmica a mover-se entre regiões, ferramentas a serem partilhadas. As pessoas reais de ambos os lados do Saara não se misturaram. A cultura viajou, os genes não. Harold Rimbauer, um geneticista populacional do Max Planck, observou que este nível de isolamento genético é extraordinário, especialmente em comparação com a Europa, onde as populações se misturaram extensivamente durante o mesmo período. Terceiro, o que implica? As mulheres Takarkori carregavam DNA neandertal, mas apenas cerca de 1/10 da quantidade encontrada em humanos modernos não africanos. Cerca de 0,15% em comparação com 1 a 2%. Esse vestígio só poderia ter sido adquirido fora da África, já que os neandertais viviam na Eurásia. Então, em algum momento, muito cedo, uma pequena quantidade de material genético de fora do continente se infiltrou. Mas depois disso, a porta se fechou. Essa população viveu em isolamento genético quase total por dezenas de milhares de anos. Passei muito tempo tentando encontrar um bom contra-argumento para isso e não consegui encontrar nenhum que se sustentasse. O tamanho da amostra é pequeno, apenas 2 indivíduos, né? E isso é uma ressalva legítima. Mas os dados genômicos são consistentes, internamente coerentes e apoiados pelas descobertas anteriores de Tafaralt. E é isso que torna essa história ainda mais estranha. A descoberta de Takarkori não é um caso isolado, faz parte de um padrão. Isso está aparecendo em todos os continentes, onde o DNA antigo pode ser recuperado. Em 2016, o geneticista Bastian Lamas, da Universidade de Adelaide, sequenciou genomas mitocondriais de 92 múmias e esqueletos pré-colombianos em toda a América do Sul, datados de entre 500 e 8.600 anos de idade. Não eram peças de museu aleatórias, eram restos cuidadosamente selecionados da Bolívia, Chile, Peru, Argentina e México. Representando a mais ampla gama geográfica e temporal possível, sua equipe identificou 84 linhagens genéticas distintas. 84 linhas maternas separadas, representando a diversidade completa das Américas Antigas. Nenhuma dessas linhagens existe em qualquer pessoa viva hoje. Deixe isso assentar por um momento. 92 indivíduos antigos, 84 linhagens únicas, todas distintas. Os pesquisadores não precisaram de modelagem complexa para entender a escala da perda. Eles apenas compararam as sequências antigas com bancos de dados modernos e não encontraram nada. Sem correspondências, sem descendentes, sem sobreviventes. A análise genética também revelou algo sobre o padrão de assentamento. Os ancestrais dessas populações haviam se separado de grupos siberianos há cerca de 23 mil anos. Passaram aproximadamente 6 mil anos isolados na Beríngia. Essa ponte terrestre entre a Ásia e o Alasca então se expandiu para fora há cerca de 16 mil anos, após a expansão inicial. As populações se estabeleceram em bolsões geográficos e permaneceram. As mães não se moviam entre os grupos e as linhagens tornaram-se distintas e localizadas. E então, após o contato europeu no final dos anos 1400, a maioria dessas linhagens localizadas simplesmente desapareceu. Lamas descreveu sem rodeios, algumas dessas populações foram completamente exterminadas quando os europeus chegaram. Esta é uma nota lateral, mas vale a pena mencionar porque se conecta a algo mais amplo. Os corpos mumificados artificialmente mais antigos da Terra não são egípcios. São as múmias Chinchorro do norte do Chile, datando de 7.400 anos, 2.000 anos antes da primeira mumificação egípcia. Os Chinchorro eram pescadores costeiros que embalsamavam todos, não apenas as elites, incluindo bebês e crianças não nascidas. Seu DNA mitocondrial pertence ao haplogrupo A2.
Ainda não temos dados genômicos completos dos chinchurro, mas dado o que o estudo de Adelaide encontrou, as chances de sua linhagem genética específica sobreviver hoje são pequenas. Então, em 2025, outro estudo publicado na Science Advances relatou os primeiros genomas antigos já recuperados da Colômbia. Uma equipe liderada por Kim Louise Kretek, no Centro Senckenberg, para a Evolução Humana, e pelo professor Cosimo Post, na Universidade de Tübingen, analisou 21 indivíduos do altiplano de Bogotá, alguns datando de 6.000 anos. Estes foram os primeiros genomas antigos da Colômbia já publicados. 7 dos mais antigos pertenciam a uma população que nunca havia sido documentada. O seu ADN não correspondia a nenhum conhecido, era um grupo antigo nas Américas. Não correspondia a nenhuma população moderna em qualquer parte da Terra. E há 2.000 anos tinham desaparecido completamente, substituídos por um grupo geneticamente diferente com laços com a América Central. Kretek disse que os genes não foram transmitidos, houve uma troca completa da população. Christina Wariner, da Universidade de Harvard, chamou a Colômbia de um ponto cego nos estudos de ADN antigo das Américas, tornando estes genomas particularmente valiosos. Então, agora temos 3 linhas separadas convergindo para a mesma conclusão inquietante. No Saara, uma linhagem de 50.000 anos persistiu em isolamento até desaparecer. Na América do Sul, 84 linhagens maternas foram apagadas após o contato europeu. Na Colômbia, uma população fundadora desapareceu muito antes de os europeus chegarem, substituída inteiramente por migrantes posteriores da América Central. Continentes diferentes, escalas de tempo diferentes, causas de desaparecimento diferentes, mas o mesmo resultado. Populações inteiras vivas por milênios desapareceram sem deixar rastro genético. O debate em torno destas descobertas é real e quero ser honesto sobre as tensões. Alguns investigadores argumentam que a amostra de Tucker-Corey é demasiado pequena para tirar conclusões abrangentes sobre a história da população do norte de África. 2 indivíduos de um abrigo rochoso não podem representar uma região inteira, né? Outros apontam que os ecossistemas do Saara Verde, lagos, florestas, montanhas, zonas úmidas, podem ter criado barreiras naturais que mantiveram as comunidades humanas separadas, explicando o isolamento sem exigir uma narrativa dramática. E, para os dados sul-americanos, a amostragem de populações indígenas modernas permanece incompleta. É possível, embora cada vez mais improvável, que algumas dessas 84 linhagens sobrevivam. Eles sobrevivem em comunidades que ainda não foram geneticamente testadas. Reescrevi esta secção 3 vezes porque as evidências realmente apontam em 2 direções. Não estou totalmente convencido de que o modelo de corredor para o Saara esteja completamente morto. O intercâmbio cultural realmente aconteceu. Estilos de cerâmica moveram-se, práticas de criação de gado espalharam-se. O próprio Savino de Lerna notou que a comunidade de Tacarcore não estava culturalmente isolada. Eles comercializavam, adotaram a pastorícia, participavam em redes regionais. A questão é se as ideias podem viajar sem pessoas, e a evidência genética diz, pelo menos neste caso, que sim. Esse é um resultado genuinamente surpreendente. E acho que merece mais investigação antes que alguém dê o assunto por encerrado. O que não está em debate é a implicação maior. A árvore genealógica humana não é um diagrama de ramificação limpo. É um emaranhado de linhas que se dividiram, se afastaram, se conectaram brevemente e depois desapareceram. Sabemos sobre os ramos que sobreviveram, construímos os nossos modelos em torno deles. Mas as múmias estão a dizer-nos que os ramos que perdemos podem ter sido tão numerosos, tão difundidos e tão antigos quanto os que perduraram. E aqui está o que me faz continuar a pensar nesta história. Semanas depois de ler o artigo pela primeira vez, as mulheres de Tacarcoray, elas não estavam a viver num canto marginal do mundo, eram pastoras, tinham cerâmica. Elas teciam cestos e esteiras, enterravam os seus mortos com cuidado, envoltos em têxteis colocados em solo abrigado. Elas viviam numa paisagem de lagos e pastagens e florestas de montanha, que mal podemos imaginar quando olhamos para o Saara hoje. A sua população efetiva foi estimada em cerca de 1.000 pessoas. Pequenos o suficiente para conhecer todos pelo nome, grandes o suficiente para sustentar uma cultura ao longo de gerações. E então as chuvas pararam, os lagos secaram. A savana transformou-se em areia e uma linhagem que persistira por 50.000 anos.
que tinha resistido a eras glaciais e mudanças climáticas. E toda a revolução neolítica silenciou. Não sabemos para onde foram entre 50 mil anos atrás, quando se separaram das populações do sul da África, e 15 mil anos atrás, quando apareceram em Tafaralt. Isso vai ser uma lacuna de 35 mil anos. Um capítulo inteiro de um povo não escrito, talvez inescrevível, onde se abrigaram durante o último máximo glacial, quando o Saara se expandiu à sua maior extensão. Quantas comunidades existiam? Quão longe se estendiam? Johannes Krause colocou desta forma: não sabemos onde eles estavam a passar o tempo, entre 50 mil anos atrás e 15 mil anos atrás. Nada Salem e a sua equipa. Já estão à procura de genomas mais antigos, por todo o Saara. Mas as chances de encontrar novamente uma preservação como a de Takarkori são pequenas. O deserto não entrega os seus mortos facilmente. Ainda estamos à procura. E isso, honestamente, é a parte mais importante desta história. Não as respostas que encontramos, mas a escala do que ainda não perguntamos.